Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos, Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e esse é o primeiro vídeo de vários, né, do minicurso PHP que eu estou criando aí. Então a primeira slide aqui que eu coloquei, essa frase aqui, ó, o conhecimento deve ser compartilhado a todos que o buscam, do Bruno P. Ramos. Então o intuito desses vídeos, né, do canal aí do Gordinho de Óculos, é compartilhar o conhecimento que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho na área aí de programação e desenvolvimento de software, principalmente desenvolvimento web com PHP. Então o intuito desse mini curso, o que eu quero fazer no decorrer desse mini curso? Vamos começar aí com a introdução à linguagem de programação PHP, fazer uma introdução, não vou me aprofundar na linguagem, o intuito aqui não é esse, é apenas aí para vocês terem uma base, né, do que é o PHP, a introdução ao banco de dados SQL, introdução ao banco de dados SQLite, depois introdução ao banco de dados MySQL, noções básicas de orientação a objeto com PHP, para depois a gente fazer uma introdução ao framework Laravel, que na verdade é esse o meu objetivo. E a gente vai criar ao final aí um projeto utilizando o Laravel. Mas para a gente utilizar aí o framework Laravel, antes é preciso ter aí pelo menos um conhecimento aí básico, né, do PHP e também do MySQL, principalmente o MySQL. Então, antes de começar aí a introdução, né, a parte introdutória aí desse primeiro vídeo, eu quero fazer algumas observações. Muitas pessoas falam que o PHP morreu ou está morrendo, né? O PHP é uma linguagem que não estão mais utilizando, né? Na verdade, de acordo com os dados aí da W3Techs, PHP é usado em 78,9% de todos os websites que possuem uma linguagem de programação pelo lado do servidor reconhecida. Então, quase 8 a cada 10 websites que você visita na internet estão usando PHP de alguma forma. Então, até eu coloquei a fonte aqui, é o kinsta.com. Vou abrir o link dele aqui, para a gente ver de que data que é essa informação. Então aqui, ó, novembro de 2022, né? Se diminuiu, foi pouca coisa. Atualmente, se a gente colocar aqui uso do PHP por sites na web. Vamos em ferramentas, colocar aqui no último ano. Aqui, ó, Tab News. 1 de julho de 2023. PHP é usado por 78% da internet. Então essa informação aqui é atual. O WordPress, né? O WordPress ele usa PHP e MySQL. E de acordo também com a W3Techs, o WordPress potencia, né, 42% de todos os sites na internet, incluindo aqueles sem um sistema de gerenciamento de conteúdo, CMS, ou com um CMS codificado personalizado. Dito de outra forma, o WordPress tem poderes sobre 1/3 da web. E se você limitar o conjunto de dados apenas para sites com CMS conhecido, a participação do mercado do WordPress torna-se ainda mais dominante. Nesse caso, o WordPress detém 62% de participação de mercado para sistemas de gerenciamento de conteúdo em sites com um CMS conhecido. Também a fonte é o kinsta.com. Então, assim, o WordPress ele é desenvolvido em PHP, com MySQL, né? Então, ó, o PHP é o
Só o WordPress, 42% de todos os sites da internet. Então, será que o PHP morreu, está morrendo? Vamos para outra informação aqui, ó. Quais são as linguagens de programação mais usadas? Quais foram, né, mais usadas em 2023? E que deve permanecer atualmente. Em primeiro lugar vem o Python, segundo C#, terceiro C++, C++, né? JavaScript, e o PHP está em quinto lugar, né? As linguagens de programação mais utilizadas aí. E agora eu pergunto, né? A pergunta de muitos, né? Qual a melhor linguagem de programação? Como diz o Danilo Aparecido do Dornison Programador, linguagem de programação é apenas uma ferramenta para resolver problemas utilizando a informática. Então, a linguagem de programação é um meio, não um fim. Isso significa que, em vez de debater qual linguagem é a melhor, é mais importante entender que todas as linguagens são ferramentas para atingir o mesmo objetivo, resolver problemas utilizando a informática. A escolha da linguagem depende do contexto e das necessidades específicas do projeto, e o foco principal deve ser na resolução eficiente de desafios, não na superioridade de uma linguagem sobre a outra. Então, às vezes, muitas pessoas perdem tempo debatendo, a linguagem X é melhor que a linguagem Y, a linguagem X, ela morreu, ninguém está usando mais. Negativo. Às vezes você pode pegar um sistema para dar manutenção com uma linguagem, né, que a princípio, né, não estariam sendo mais utilizadas. Mas como a gente viu aqui, 78% de todos os websites ainda possuem uma linguagem de programação pelo lado do servidor conhecida, aí, utilizando PHP. Né? Então o PHP ele continua muito atual. Se a gente também for ver aqui o framework Laravel, que é um dos frameworks mais utilizados para desenvolvimento web, vamos acessar aqui o site do Laravel. A gente entrar aqui no Laravel, vim aqui em documentação, vamos aqui em prólogo, release notes, está na versão 10. E aqui, ó, como ele é ativo nessa comunidade aqui, o Laravel, esse framework, né? A versão 8, né, que utiliza o PHP 7.3 e 8.1, ele foi lançado em setembro de 2020, né? A 9, fevereiro de 2022, versão 10, fevereiro de 2023, e a próxima atualização do Laravel, versão 11, utilizando o PHP 8.2 ou superior, está prevista aí para agosto de 2015, ou melhor, 2024, né? E tem até a data aqui de previsão para validade, para depois pular para outra versão. Então é um framework PHP. O PHP mesmo está na versão 8.2. Minto, aqui está na 8.2. Se você entrar aqui no php.com, vamos acessar aqui o site do PHP. Ó. É uma versão 8.3. Então ele continua ativo, né? Não deixou de, ele não foi descontinuado o PHP. Então aí, para qual finalidade? Se você tem intenção de entrar numa empresa, vamos imaginar aí um exemplo, o Itaú. Você pretende trabalhar no Itaú, você quer trabalhar como desenvolvedor lá. O que você tem que pesquisar? Qual linguagem de programação que eles utilizam? Qual o banco de dados? Quais as tecnologias que eles utilizam para desenvolver esse sistema? Um exemplo, se eles utilizam C#, você tem que focar no C#, senão você não entra no Itaú. Né? Se eles utilizam Java, você vai focar em Java. Agora, se você quer trabalhar no exterior, você vai pesquisar, quer trabalhar no Canadá, qual a linguagem dominante lá que eles utilizam? É o Ruby? Você vai focar no Ruby. Então, você tem que direcionar para a finalidade para a qual você quer.
Você vai trabalhar numa empresa onde eles exigem lá, ou um cliente seu contrata você e exige que seja desenvolvido um sistema, por exemplo, em C#. Você então vai desenvolver um sistema em C#, conforme o cliente está pedindo. Agora, se você vai desenvolver um sistema com o cliente que ele não entende, para ele tanto faz qual a linguagem de programação que você vai utilizar, mas ele quer a solução do problema dele. Por exemplo, ele quer um e-commerce, né, para vender os produtos dele. Você tem conhecimento, por exemplo, igual a mim, em PHP. Para ele não interessa. Você desenvolver um sistema em PHP que resolveu o problema dele, ele vai te pagar, né? É isso que ele quer. Ele não interessa em saber qual linguagem você está usando. Então você tem que analisar aí qual a finalidade, né, que você vai desenvolver um sistema. Agora outro detalhe, né? A gente está começando aqui a introdução no PHP, né? Não vou me aprofundar, porque senão ia ficar muito longo, né? Deixaria de ser um mini curso, seria um curso, né? Então eu quero deixar só essa mensagem, ó. Aprender a programar é como cultivar um jardim. Escolhemos as sementes, no caso a linguagem de programação, e preparamos o solo, configuração do ambiente. Plantamos as sementes, escrevendo o código e cuidamos diariamente, praticando regularmente. A paciência é vital, pois cada linha de código é uma semente que leva tempo para crescer. Não cortamos caminho, pois isso seria como plantar sementes sem entender o solo, resultando em um jardim frágil. Cultivar o conhecimento em programação requer paciência e passar por cada fase, garantindo uma colheita de habilidades sólidas ao final. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Não adianta querer cortar caminho. Por exemplo, vamos já começar no Laravel, para quem nunca viu PHP. Né? Não adianta você cortar esse caminho aí, que você vai ter problema lá na frente. Né? Então, a gente precisa primeiro aprender pelo menos os conceitos básicos aí, ter uma introdução no PHP, no MySQL, no SQLite, né? Para depois a gente ir gradativamente progredindo e aí sim iniciar aí começar a trabalhar com framework. Não adianta você começar a querer já com framework, cortar caminho. Primeiro você precisa entender como é que funciona aquela linguagem de programação. Framework é uma ferramenta para te ajudar, para te agilizar, né, no processo de desenvolvimento. Mas antes de você começar com framework, você precisa entender lógica de programação, a linguagem de programação daquele framework, né? Banco de dados, precisa pelo menos ali vamos dizer, o básico ali, você precisa saber, HTML, CSS, JavaScript. Você precisa aprender esses três antes de começar com uma linguagem de programação, como por exemplo PHP. Mas aqui o foco, o que é? O PHP, né? Estou levando em consideração que você já tenha visto aí HTML, CSS e JavaScript. Não precisa também ser um expert, né, mas pelo menos ter uma noção. Né? Se não tem, pesquisa na internet, né, sobre HTML, CSS e JavaScript, para poder entender um pouco mais. Aqui, conforme a gente for desenvolvendo, e utilizar o HTML, o CSS, o JavaScript, eu também vou dar uma explanada. Nada muito aprofundado, mas vai também servir para ter uma noção dessas tecnologias aí. Então, vamos aqui para a introdução ao PHP, né, desse primeiro vídeo. Aqui a gente vai ver o que é PHP, como o PHP é processado no servidor, instalando o PHP no Windows, criando um script olamundo.php e uma comparação com linguagens do lado do cliente, como o JavaScript, né? Do lado do cliente, do servidor e do cliente, né? Comparando aí o PHP, que ele é uma linguagem de programação do lado do servidor, com a linguagem do lado do cliente, como o JavaScript. Então a gente vai fazer uma pequena comparação, coisa rápida, só para tentar aí explanar e dar um entendimento melhor aí de como funciona. Dando início então à nossa introdução ao PHP, vamos aqui, o que é PHP? PHP, Hypertext Preprocessor, ou pré-processador de hipertexto.
é uma linguagem de script de código aberto amplamente utilizada para desenvolvimento de páginas web dinâmicas. Ele é incorporado diretamente no código HTML e interpretado do lado do servidor, gerando conteúdo dinâmico antes de ser enviado ao navegador do usuário. Como o PHP é processado no servidor? Quando um cliente solicita uma página PHP, o servidor web processa o código PHP antes de enviar o resultado ao navegador do usuário. O servidor PHP interpreta o código, executa as instruções e envia a saída, geralmente HTML, para o navegador. O resultado é uma página dinâmica que pode exibir dados atualizados e interagir com o banco de dados. Então o que acontece? O PHP ele é interpretado do lado do servidor. Quando você ouve falar lado do cliente, o que é o navegador? Então aqui eu tenho o navegador, essa é a parte do cliente. Então só para ajudar a entender esse conceito aqui, eu vou abrir aqui, ó, o Draw.io, para a gente criar diagrama. Então eu vou clicar aqui no Draw.io, guardar os diagramas em. Então eu aconselho também, se você ainda não tem uma conta no Google, está criando, né? Tem a conta do Gordinho de Óculos aqui, ó, no Google. Então, você cria uma conta no Google, você tem acesso às ferramentas. Provavelmente você tenha, né? Você tem acesso a YouTube, você já tem uma conta aí, um Gmail, né? Do Google. Então você clica aqui, você tem acesso aí a outras ferramentas, né? A Agenda, Google Drive, que você mantém seus arquivos na nuvem, né? No caso, eu tenho até ele instalado aqui, ó, que ele faz a sincronização dos meus arquivos na nuvem. Então mantém uma cópia lá, atualizada. Então se der um problema no meu SSD aqui no HD do meu computador, eu não perco meus arquivos. Outra ferramenta que eu utilizo muito, mas aqui nessa conta, né, do Gordinho de Óculos, ele vai estar vazio, é o Keep. Que é para você fazer anotações, né, criar notas, né. Então o que eu fiz? Eu vou criar uma aqui, ó. Criar um marcador aqui chamado referências. E dentro desse marcador aqui, eu vou criar uma nota aqui, ó, diagramas, dicas e soluções. Eu vou pegar aqui o link do Draw.io, hoje está aqui, ó, criar diagramas online com Draw.io, e aqui eu ponho o link. Então aqui eu vou adicionando o que for relacionado a diagramas, eu vou lançando aqui, ó, tem um link, quando eu precisar, eu venho aqui eu esqueci qual que é o link do diagrama que eu utilizei. Então eu venho aqui e eu tenho um link aqui, né? Outra forma também você salvar no favoritos. Mas o Keep eu gosto porque eu tenho, por exemplo, essa conta minha sincronizada no celular, eu vou no Keep lá, né, e vejo essas notas aqui. Posso até, quando tiver muitas, né, consultar diagrama. Olha lá, ele vai me trazer as notas ali. Então é bem útil. Então aqui eu tenho a conta no Google, eu vou então armazenar esse diagrama aqui na conta do Google Drive. Posso armazenar também no computador, ou no OneDrive da Microsoft, Dropbox, né, no GitHub, GitLab. Eu vou aqui no meu Google Drive. Ó. Então vou autorizar. Ele está pedindo minha autorização, selecionar a conta, selecionar o que o app pode acessar, conectar-se ao Google Drive, ver, editar, criar, excluir arquivos do Google Drive, pode pôr tudo aqui. Continuar. Criar um novo diagrama. Então vou criar um diagrama em branco aqui, ó. Na pasta root, sim.
a pasta raiz, né, do Google Drive, vai armazenar lá. Então aqui eu vou pôr um nome para ele, como o PHP é processado. Aqui vou colocar mais formas e vou escolher uma, deixa eu achar aqui, AWS, não, Cisco 19, Citrix, vamos pegar aqui o Citrix, ó, aplicar. Não, ele não saiu aqui, vamos voltar, cadê? Citrix, marco ele, aplicar. Não está fixando, não sei porquê. Tá aqui. Vamos ver aqui onde que está o Citrix. Aqui. Então aqui, vamos só para exemplificar. Ó. Aqui é o computador do usuário, né? Onde está o navegador web. E aqui é o servidor. Servidor com PHP. Aqui, texto. Pronto. Então vamos colocar aqui. Servidor PHP. Servidor PHP. Então aqui eu vou copiar e vou jogar aqui. A gente aqui, ó, desktop navegador. Então aqui eu tenho o navegador, e o servidor. Quando o usuário acessa o navegador e digita lá um site, no caso aí PHP ou qualquer outra linguagem web, o que ele faz? Ele vai mandar essa requisição via HTTP, né? Utilizando aí os protocolos de internet. HTTP. Vai fazer uma requisição. E o servidor vai processar, buscar as informações que o usuário pediu, né, ao acessar o site. Vai processar aquilo ali, no caso do PHP, ele vai processar aquilo ali e retornar para o navegador do usuário, que vai visualizar lá um código HTML. Né? Ele volta ali aquela página dinâmica com os dados que o usuário solicitou. Então é assim que funciona. Então eu vou pegar um exemplo aqui, um site que eu criei aqui para um cliente, é o 7 imobiliaria rp.com.br. Esse site aqui, eu criei ele, imobiliaria rp.com.br. Eu criei esse site aqui utilizando aí o Laravel. Então, o que acontece? Ele vai lá no servidor, o Laravel processa, né, com PHP e retorna a página web. Tá vendo? Com os imóveis cadastrados. Busca lá no banco de dados, onde está configurado. Se eu clicar o direito aqui nessa página e clicar em exibir código-fonte, aqui ó, exibir código-fonte da página. Aqui você vai ver o conteúdo todo em HTML. Ó. Você não vai ver nada aqui, nenhum código em PHP.
Por quê? O PHP processado no lado do servidor. Ele processa e traz as informações formatada em PHP para ser interpretada pelo navegador. Se eu clico aqui para visualizar aqui um anúncio, então ele foi lá, fez a requisição no servidor, o PHP lá, o Laravel, processou aquilo lá e retornou as informações, né? Pegou as informações no banco de dados, formatou a página e retornou o código em HTML. Ó. Aí a pessoa vem e clica, né? Então HTML com JavaScript. Se eu vim aqui em exibir código-fonte, olha lá, tudo HTML. Você não vai ver nenhum código em PHP aqui, porque ele traz formatado aqui para o cliente. Então é isso que acontece nessa situação aqui, ó. Quando o cliente solicita uma página PHP, o servidor web processa o código PHP antes de enviar o resultado ao navegador do usuário. O servidor PHP interpreta o código, executa as instruções e envia a saída, geralmente HTML, para o navegador. O resultado é uma página dinâmica que pode exibir dados atualizados e interagir com o banco de dados. Também o PHP, o link, pode retornar uma API com informações no formato JSON, no formato XML, para também ser interpretada aí pela página, através, de repente, pelo PHP mesmo, né, uma outra API, ou até mesmo pelo JavaScript. Né? Você retorna ali uma API que retorna os dados no formato JSON ou XML, e o JavaScript que vai pegar aquelas informações e formatar no teu HTML aqui na página. Então é essa situação aí.